versículo 36 ao versículo 47, porque a gente vai chegar ao final da nossa série sobre lei, e eu acho que esse trecho é importante. Isso aqui é guisa de introdução para que não venhamos a ter nenhum equívoco quanto ao que nós aprendemos no decorrer desse um ano. Lucas 7, 36, a gente não vai fazer uma exposição, só lembrar de uma parcela, de um princípio muito importante. Diz assim, Lucas 7, 36, convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-os com as suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e os ungia com ungüentos. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize, mestre. Certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com o que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os cabelos. Não me deste ósculo, ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Jesus aqui coloca a guisa aqui de uma certa parábola, aquele que muito é perdoado, muito ama e muito demonstra esse amor. Essa é a grande questão. Por que ele está trazendo isso à guisa de introdução desse último estudo, mas não referente apenas a esse último estudo, mas a toda a série da Lei de Deus? Porque quando a gente está abordando a série da Lei de Deus, nós não queremos aqui que venhamos a criar um sentimento farisaico. E a gente está vendo em todas as séries e todas as EBDs que devemos fugir disso. Na verdade, cada mandamento exposto aqui, e que cada mandamento demorou praticamente de 2 a 4 domingos, alguns até 6, 7 domingos, é para que nós venhamos a vileza do nosso ser e venhamos a ver quão pecadores nós somos. Não que nós venhamos a dizer: olha só, aqui eu não sou tão pecador, olha, aqui eu sou muito pecador. Não, porque se nós estamos entrando na lei de Deus e tendo esse sentimento, tendo essa consciência, nossa consciência então está começando a se perverter ou já não está pervertida. Por quê? Quando nós estamos expondo a lei de Deus, é claro que é para nós termos ciência da vileza do nosso ser, do nosso pecado, recorrermos a Cristo, pedir perdão e depois voltarmos e sermos santificados pelo Espírito Santo, fugindo de determinadas práticas pecaminosas, é claro. Mas nós devemos ver o quanto nós fomos perdoados, para que isso venha a fazer nós amarmos mais a Deus. Porque muitas das vezes nós somos como esse fariseu aqui. Nós achamos que fomos pouco perdoados. Ou achamos, talvez, aqueles que vieram de vida devassa, acham que foram muito perdoados quando veio da conversão. Quando ele veio da conversão, ele foi muito perdoado. Agora, ele começa a viver uma vida monótona de cristianismo, então o pecado dele não é tão grave. E nós estamos vendo que todo pecado é odioso às vistas de Deus. Existem alguns pecados mais odiosos, o presbítero Vinícius trouxe isso. Mas todo pecado é odioso. Então, nós vamos chegar a esse último estudo, falando isso, relembrando algo que nós vimos desde a introdução. Então, nós não estamos trazendo algo novo. O diácono Israel trouxe isso, o presbítero Vinícius trouxe isso. Isso foi dito aqui constantemente, e a gente não pode sair da lei de Deus sem relembrar isso, que um dos objetivos não é para que alguém chegue e diga: eu cumpri. Porque ninguém consegue cumprir. Ninguém consegue cumprir. É certo que nós, hoje,
não sei nem que horas são nem 10, ou chegou 10 horas agora, são 10:02. É certo que nós já pecamos. Isso é certo. Ainda mais hoje, que é dia do Senhor. A gente vai ver isso. É certo. Talvez o desleixo para vir para cá. Talvez pensamentos vãos. Talvez está mais preocupado com o que virá na semana do que em cultuar o Senhor logo mais à noite, ou está agora para aprender a palavra dele. É pecado. E todo pecado é odioso à vista de Deus. Se nós, ao considerarmos que o desleixo para com a casa de Deus, ou para com a obra de Deus, para com o reino de Deus, não é algo tão odioso assim, então a gente pouco ama. Eles não vão entender o sacrifício que Cristo fez por isso. Que Cristo teve que morrer na cruz para que o meu pecado em tratar a palavra dele, a obra dele, ou o dia dele com desleixo, teve que ser expiado. Teve que ser expiado. Agora, se eu desconsidero isso, eu não tenho nem sentimento de pecado e não preciso nem amá-lo por esse perdão. Nosso interesse aqui é ser essa mulher, porque nós muito fomos perdoados, e não ser esse fariseu. O nosso interesse é ver, olha o quão miserável eu sou. Nosso interesse aqui é sermos como o rei Josias. Após o livro da lei ser lido para ele rasgou as vestes e falou, se isso está escrito, então grande maldição paira sobre nós. E é isso mesmo. Depois de sermos expostos ao decálogo, grande maldição paira sobre nós. Porque aquele que quebra um só mandamento quebrou todos. É o que Tiago vai dizer. Não é para que nós saiamos, estou reforçando o que já foi dito aqui em outros momentos, não é para que nós saiamos com o espírito farisaico, mas é para que nós saiamos amando mais ao Senhor. Porque muito fomos perdoados. Muito fomos perdoados. Dito isso, a guisa de introdução para fechar toda essa série, vamos hoje à quarta razão da pergunta 151. Diz assim, quais são as circunstâncias agravantes que tornam alguns pecados mais odiosos que outros? Alguns pecados se tornam mais agravantes, quarto, pelas circunstâncias de tempo e de lugar, se for no dia do Senhor ou em outros tempos de culto divino, imediatamente antes, depois deste, ou de outros auxílios para a prevenção ou remédio contra tais quedas, se em público ou em presença de outros, que são capazes de ser provocados ou contaminados com essas transgressões. Então, basicamente, pelas circunstâncias de tempo e de lugar. Tá? E aí a gente vai ver que está relacionado ao dia do Senhor, providência e várias outras coisas. Essa questão, acredito eu, a gente vai ver primariamente na palavra de Deus, porque tudo tem que estar na palavra de Deus. Mas a próprio senso de justiça humano, que é um reflexo da justiça divina, de fato corrompido por causa do pecado, mas é um reflexo, é a imago Dei, ou seja, a imagem de Deus em nós, o próprio senso de justiça humano já contempla isso, que alguns delitos, alguns erros vão ser mais graves dependendo de quando são cometidos. Por exemplo, adultério é sempre errado, sempre. Sempre. Ninguém vai dizer que adultério é bom. Só uma pessoa muito devassa, de muita luxúria, muita lascívia. Mas qualquer pessoa minimamente normal vai dizer que adultério é ruim. Até a pessoa que adultera não quer receber o adultério. Então, ponto pacífico, adultério é ruim. Agora, compreendamos que vamos ficar muito mais horrorizados se soubermos que uma pessoa adulterou na lua de mel do que depois de 10 anos de casamento. Por quê? Porque na lua de mel é um momento especial. É um momento de felicidade. É um momento em que tudo está se iniciando, a pessoa já está usando o quê? Usando da lascívia para atrair a própria esposa, ou o próprio esposo. Perceba, os dois são errados. Os dois são pecaminosos. Mas até mesmo para nós, a gente vai ficar muito mais horrorizado se uma pessoa sai de viagem para a lua de mel e volta divorciado. Por quê? Porque foi traído. Esse senso de justiça também reflete, ou ele vem do nosso Deus, e isso está na palavra de Deus. A gente vai ver que alguns pecados são mais graves, dependendo de quando eles são cometidos. Assim como nós também ficamos mais horrorizados.
Então, nós vamos ver ponto a ponto na palavra de Deus. Vou pedir para que a Aline abra Isaías 22, 12 a 14. Israel, segundo livro de Reis, 5, 26 a 27. Por enquanto isso. Então, primeiro, pelas circunstâncias de tempo e de lugar. Alguns pecados, pelas circunstâncias de tempo e de lugar, são mais graves, são mais odiosos. Ainda que todo pecado seja odioso, ele tem esse senso de culpa maior. Pode ler, Aline, por favor. Perceba, era tempo de arrependimento. Era tempo de quebrantamento. Mas o que eles fizeram? Eles continuaram pecando. Era tempo em que eles precisavam ver todas as aflições de Deus, todas as aflições que Deus estava impondo sobre eles e dizer, nós precisamos nos arrepender. Mas não. E Deus, ao ver isso, diz que aquele pecado se torna pior. Se torna pior. Israel, por favor. Porém, ele lhe disse, porventura não fui contigo em espírito, quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te. Era isto ocasião para tomares prata e para tomares vestes, olivais e vinhos, ovelhas e bois, servos e servas. Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti, e a tua descendência para sempre. Então saiu diante dele leproso, branco como a neve. Qual é o contexto aqui? O que esse texto está lembrando a gente? O caso em que Naamã vai até o profeta Eliseu, e o profeta Eliseu manda Naamã se lavar no rio e tudo mais. Naamã se lava no rio, é curado de sua lepra, mas nesse íntere, o Naamã chega cheio de pompa também, para dar presente, dá tudo para Eliseu, e Eliseu fala, não precisa. Eliseu recusa a receber qualquer bem, qualquer benefício, qualquer presente, qualquer coisa. Eliseu se recusa. Mas o seu servo, o seu moço, Geazi, decide as ocultas de Eliseu, quando Naamã se aparta do profeta, correr até Naamã e dizer que o profeta mudou de ideia. Dizer que não, porque alguma pessoa chegou até Eliseu precisando de ajuda, precisando de mantimento, precisando de... Então, dê esses presentes. E Geazi pega esses presentes, as ocultas de Eliseu e esconde. E Eliseu vai mostrar, vai falar isso, que mesmo quando Geazi estava indo às ocultas, o espírito de Eliseu, ou seja, Eliseu estava vendo tudo aquilo. E o pecado é tão grave. E como que a gente pode ver que um pecado é grave? Pela consequência. Um pecado é grave pela consequência do pecado. Então, por exemplo, o que acontece com Geazi? Ele fica leproso e a descendência dele também vai ser castigada. É um pecado grave. Por quê? Por que isso se torna grave? Porque ele está num contexto, além de estar com um profeta de Deus, ele está com alguém em que ele poderia aprender e se tornar mais sábio, pela presença e pelo convívio com Eliseu se tornar mais piedoso, ele decide ir pelo caminho do pecado. Ao contrário do que o próprio Eliseu fez, porque Eliseu, quando estava com Elias, ele só cresceu em graça. E, na verdade, até pediu para que quando Elias fosse arrebatado, vou usar essa palavra, arrebatado significa tirado com força, tá? É isso que significa. Então, quando ele foi tirado com força da terra, através de toda aquela miraculosidade que acontece e Elias não passa pela morte, Eliseu, antes disso, pede bênção dobrada. Pede que o espírito que estava sobre Elias recaia também sobre Eliseu. E assim Eliseu vira também um grande profeta. Perceba, circunstâncias de tempo e de lugar. Dependendo de como está a nossa circunstância, ou em qual circunstância nós estamos, cairmos no pecado, vai ser mais grave. Vai ser mais grave.
Por exemplo, um parente nosso acabou de ser curado. Sim, Deus ainda continua a curar. E mesmo nosso parente, ou nós mesmos sendo curados, nós voltamos para velhas práticas pecaminosas. Ao invés daquilo ser motivo de arrependimento, motivo de exultação, motivo de buscar mais intimidade com Deus, eu volto a velhos pecados. Ou eu volto a um pecado tão conhecido, mas tão escondido, chamado apatia. Mesmo depois de tudo que Deus faz comigo, eu continuo apático. Só se torna mais grave o pecado. Só se torna mais grave. Meus irmãos, qualquer dúvida, qualquer coisa, é só falar. Se for no dia do Senhor, ou em outros tempos de culto divino. Agora, Luiz, né? Luiz, Ezequiel 23, 37 a 39. José, segundo livro de Crônicas, capítulo 36, versículo 15 e 16. Áquila, Isaías 58, versículo 3 ao versículo 5. Alguns pecados, eles se tornam mais graves por serem cometidos no dia do Senhor, né? Ou em outra ocasião de culto divino. Por quê? Porque nós vamos ver, no decorrer do estudo, que primeiro que a palavra é meio de graça. É meio de graça. Então, se eu estou nutrido, eu estou habilitado para lutar contra. Por exemplo, o que a gente fala sobre os nossos políticos? Os nossos políticos ganham bem. Nossos políticos ganham bem. Salvo engano, acima de 30k os políticos de Brasília. Acima de 30 mil. Eles ganham muito bem. Ainda que eles venham reclamar no plenário de que o salário deles está defasado quando eles vão atualizar, é brincadeira, porque a maioria da população brasileira ganha um salário mínimo. 2 salários mínimos já é muito para a maioria da população brasileira. E eles têm a audácia de reclamar. Mas esse político ganha bem, e ainda assim, além de ele ganhar esse grande recurso, ele ainda tem vários benefícios só por ele ser político. Por ser um representante do povo. Eu não vou nem entrar no mérito se isso pode, se isso não pode. Mas a grande questão é, quando ele se corrompe, a gente não fica mais irritado, por quê? Porque ele recebe bem. É até um jargão assim, poxa, o policial se corrompe porque ele recebe tão mal e passa por tantos perigos. Ninguém que fala isso está favorável à corrupção, mas ele diz assim, é compreensível, no contexto, ele se corromper. Agora, não é compreensível o político se corromper. Compreensibilidade, nós não estamos falando de ser certo ou errado. Ok? É compreensível um professor dar uma aula muito mal, porque ele não recebe tão bem quanto ele julga que gostaria de receber, ou porque os alunos não estão tão interessados na aula. Mas é certo ele fazer isso? Não, ele deveria dar aula como se ali tivesse todos os alunos fossem Albert Einstein. Com entusiasmo. Com entusiasmo. Mas nós mesmos compreendemos que algumas circunstâncias nós entendemos a lógica do delito. Em outras circunstâncias, não. Em outras circunstâncias fica pior, porque ele não tinha motivo para roubar. Roubar é sempre errado, mas se uma pessoa estiver passando fome e ela rouba um pão, continua sendo errado, mas é compreensível. Agora, uma pessoa que está com a despensa cheia e rouba, não é compreensível. Então, essa é a questão. Essa é a questão. No dia do Senhor, nós deveríamos estar nutridos espiritualmente. Hoje, por exemplo, nós vamos ter o sacramento da ceia do Senhor, que é um meio de graça, que é um alimento espiritual. E possivelmente outras igrejas cristãs vão ter isso. No dia de hoje, ou já tiveram. E muitos cristãos, não poucos, acabam de cear e voltam para velhos pecados. Voltam a ver coisas indecentes no seu celular, no seu computador. O culto acabou, mas a prática pecaminosa continua. O culto acaba. A pregação, por exemplo, fala sobre acolher o fraco na fé, sobre não julgar o próximo, mas o culto acabou, terminou ali. A pregação foi sobre isso. E a pessoa, acabou a pregação, já está julgando o irmão do lado.
É mais grave ou não é mais grave? Ela é como um cego, que não vê. Ou ela é pior, porque ela vê e ela decide contra. Pode ler, Luiz, por favor. Ainda mais. Além de todo esse pecado de sacrifício, idolatria, sacrifício de criança, idolatria e tudo mais, ainda mais eles tiveram a audácia de fazer isso no dia de sábado. E de ir para o culto e no templo profanar o templo. Ainda mais. Existe gravidade. José. Aquila, pode ler, por favor, também. Então, nós temos duas questões, porque não é só no dia do Senhor, mas em outros tempos de culto divino. Nós temos o José lendo em 2º livro de Crônicas 36, que Deus manda os seus profetas. Manda os profetas para alertarem, para advertirem o povo, porque eles estavam em pecado. Mas o povo, eles não apenas rejeitam ouvir os profetas, eles zombam dos profetas. Eles fazem toda sorte de atrocidade, os profetas, nós bem sabemos. E o texto de Crônicas vai dizer o quê? E a ira do Senhor, por conta desse contexto, subiu. E não houve quem os livrasse. Por exemplo, até a confissão vai trazer, a gente não trouxe para ganhar tempo, mas vai trazer o caso dos filhos de Eli. Dos filhos de Eli, lá em 1 Samuel, salvo engano, no capítulo 2, em que os filhos de Eli estão pecando. Aí o Eli vai dizer para os filhos assim, ora, parafraseando, vocês não sabem o que vocês estão fazendo, porque caindo alguém na mão dos homens, Deus é árbitro. Mas caindo na mão de Deus, quem vai ser árbitro? Ou seja, quem vai livrar? Quando você tem um conflito com o próximo, você pode apelar a Deus. Você tem uma apelação. Agora, se você tem um conflito, ou você está indo contra o rei do universo, o juiz de toda a terra, o juiz de todo o cosmos, você vai apelar a quem? A quem você vai apelar? E o Aquila, ele leu a questão do jejum. Nós vimos na pregação de Marcos que tinha um dia específico para jejum. Está lá no Pentateuco. Uma vez por ano era obrigatório fazer jejum. E é bem possível que isso esteja sendo contemplado em Isaías. E o povo fazia todos os adereços externos para jejuar. Mas isso não subia aos ouvidos de Deus. Isso não subia. Na verdade, era motivo de ira, como está em Isaías capítulo 1.
O culto divino, lá em Isaías 1, era motivo de ira. Por quê? Porque era um culto que estava sendo profanado. Não achemos, meus irmãos, esse é o contexto, tanto de Ezequiel também, quanto os outros, ainda mais Ezequiel, que o pecado que nós praticamos para fora daqui, não chega aqui. Ou a gente acha que Deus está recebendo a nossa adoração com as nossas mãos todas sujas de pecado, de injustiça, de iniquidade. Ou a gente tem essa hipocrisia de achar, não, hoje é domingo, o que eu pequei de segunda a sábado, está tudo bem, o Senhor não vê, agora o Senhor vai se apiedar de mim, porque afinal de contas, eu poderia estar em casa vendo o jogo, eu poderia estar dormindo até tarde, eu poderia estar fazendo qualquer coisa, eu estou aqui. Como se Deus fosse aquela deidade carente que toda pessoa acredita. Deus é justo. E a palavra de Deus, como está em Ezequiel, e está em Isaías e outros profetas, mostra o quão abominável é passar uma semana de vida iníqua e ter a audácia de pisar no culto divino sem arrependimento. A questão não é chegar e não ir na igreja. Aí o pecador faz isso. Não, então não vou na igreja. Pequei muito. Não, a questão não é essa. A questão é, eu vou e vou me arrepender. É por isso que no momento de culto nós temos o momento de contrição e de arrependimento, de confissão de pecado. Por isso que nós temos isso. Para que não venhamos a continuar prestando um culto hipócrita. Um culto de eu continuo a minha semana como um pagão, como um ímpio, mas eu venho domingo e adoro a Deus e acho que Deus está recebendo. Deus não está recebendo. Eu arrumo contenda com toda a minha família e chego domingo e acho que Deus está recebendo. Deus não está recebendo. Eu deixo de falar com os meus semelhantes, fico de mal, faço tudo o que a Bíblia diz para não fazer e eu acho que Deus está recebendo. Eu sou injusto, não sou misericordioso, falo mal do irmão, falo mal do pastor, falo mal do presbítero, falo mal da minha mãe, falo mal do meu esposo, falo mal do meu pai, falo mal de todo mundo. Na minha boca urde engano, a minha boca é uma boca que não está semelhante a Tiago capítulo 3, mas eu chego aqui, louvo a Deus com a minha língua e eu acho que Deus recebe. Deus não recebe. Na verdade, o que você está fazendo, ou o que eu estou fazendo, se eu estou praticando isso, é aumentar a gravidade do meu pecado diante de Deus. A ideia é do Deus da aliança estar se inclinando no seu culto para o seu povo e ver, ao invés daquele aroma agradável às suas narinas, vir aquela podridão. Sabe quando nós estamos no momento, por exemplo, de almoço, e aqui Cabo Frio é uma cidade maravilhosa e que muitas vezes o lixeiro decide passar na hora do almoço, né? E você está almoçando aquele cheirinho bom do seu almoço e passa o cheiro de todos os lixos que você já pensou na sua vida. Tá? E aquilo repugna o seu estômago. Repugna o seu estômago. Porque você era para estar em algo bom, deleitoso, porque você está almoçando, e vê esse cheiro desprezível. É isso muitas vezes que nós fazemos. No culto divino, nós maculamos com as nossas iniquidades. E achamos que Deus não vai ligar. A verdade é que nós lidamos com Deus como se Deus fosse apático. A nossa apatia espiritual, nós refletimos para Deus. Se nós somos apáticos, Deus deve ser apático. Deus não liga. Deus não liga. E se nós estamos pensando assim, é porque a Bíblia já está fechada. Porque a Bíblia mostra que Deus liga. A Bíblia mostra que o povo foi para o exílio justamente porque Deus liga. A Bíblia mostra que Jesus morreu na cruz porque Deus liga. Então, meus irmãos, o culto divino, o dia do Senhor, é um dia de santificação. Nós não vamos entrar nisso porque a gente já abordou isso. Uma série de estudos, não sei nem quantos que foram. No catecúmeno a gente aborda sobre o dia do Senhor também, é algo que a igreja, tendo dúvida, é só procurar alguém da mesa, mas é o que a igreja vem falando reiteradamente. Na pregação de Marcos nós falamos isso também. Nós vamos abordar a questão do dia do Senhor, mas a questão é, eu acho que isso é pacífico para qualquer cristão. Pecarmos e irmos para o culto divino como se nada tivesse acontecido, que grande pecado. Que grande pecado. Todo domingo, todo dia é dia de arrependimento, ainda mais no domingo. Ainda mais no domingo.
É um dia de santificação. É um dia em que eu olho para Deus e eu olho para mim. Eu vejo a vileza no meu pecado. Eu vejo a vileza do meu ser. Eu peço perdão a Deus. Eu sei quem eu sou. Eu sei o que passou na minha mente. Eu sei o que minha boca disse essa semana. Eu sei o que eu deixei de fazer, porque deixar de fazer também é pecado. Eu sei o quão omisso eu fui nos exercícios espirituais. Eu sei. E a minha apatia não significa que Deus será apático. E se eu não me arrepender, só estarei agravando o meu pecado. Só estarei acumulando ira para o dia da ira, porque o julgamento começa na casa de Deus. É engraçado como que a gente... Engraçado só para usar um termo de oratório argumentativo, né? É interessante como que a gente invalida a palavra de Deus com as nossas ações, né? Porque a gente fica tão confiante só porque a gente está arrolado numa igreja, na membresia de uma igreja. A gente fica tão confiante que a gente vai para o céu só porque a gente está cumprindo externamente a religião. Mas a afeição está longe. E a gente esquece que a palavra de Deus diz que o caminho é estreito. A gente esquece que a palavra de Deus, o próprio Cristo diz que no último dia muitos dirão: Senhor, Senhor, mas em teu nome eu fiz. Eu falei. E Jesus disse: apartai-vos de mim. A gente esquece que das virgens, apenas uma perseverou até o final, verdadeiramente. Infelizmente, dentre muitos cristãos, poucos serão salvos. A pergunta é: nós seremos salvos? A nossa vida reflete a salvação em nós? Será que a gente vai pagar para ver? Será que a gente vai ter a audácia de usar a doutrina bíblica da soberania de Deus para ser apáticos espiritualmente? Se fizermos isso, agravamos o nosso pecado. Então, uma coisa no dia do Senhor ou em culto divino, certo? Outra imediatamente antes, depois desse, ou de outros auxílios para prevenção ou remédio contra tais quedas. Agora, Verônica, por favor. Jeremias 7, 8 a 10. Jeremias 7, 8 a 10, Verônica. Consegue, Douglas? 1 Coríntios 11, versículo 20 e 21. Aí, Douglas, depois do versículo 20 e 21, pula para o 30, por favor. Que o 30 é a consequência do 20 e 21. Gabs, Lucas 10, 13 a 15. Lucas 10, 13 a 15. Ramila, consegue? Esdras 9, 13 e 14. Verônica, pode ler, por favor. Perceba, foi o que nós acabamos de falar aqui. O povo hebreu praticava suas abominações, sacrificava a Baal, fazia toda sorte de pecados e depois ia para adorar ao Senhor e achava que estavam salvos. Assim são os crentes. Assim são os... Nós não somos muito diferentes dos judeus, tá? Nós não somos. É porque, meus irmãos, a diferença, sabe qual é? É o contexto. É porque antes tinha uma estátua ali, vamos colocar assim, tá? Ao Deus do dinheiro, a Mamon. Hoje não tem. Hoje o Deus é virtual. Virtual no sentido que ele não é material. Ele não é material. Mas a devoção continua. Hoje não tem Afrodite. Você não vai lá e vai se devotar a Afrodite.
mas muitos crentes se devotam a ela. Tem vários deuses contemporâneos. E o que nós nos ficamos assustados na vida do judeu, na verdade era normal para o judeu, por quê? Porque toda a sociedade em volta de Israel, de Judá, era assim, era pagã. É algo estranho para nós, mas para eles, no contexto deles, era super normal. Estranho para eles era eles serem diferentes das nações ao redor. Tanto é que quando eles pedem um rei, lá em Samuel, eles pedem como as nações ao nosso redor. E aí está o pecado deles. Não porque eles pediram um rei, mas como as nações. Seguir uma vida normal e comum é idolatria. Porque o mundo é idolátrico. O cristão, ele é estranho, ele deveria ser estranho, deveria ser algo diferente. Nós deveríamos ser diferentes dos ímpios. Deveríamos. Mas nós não somos. Assim como os judeus não eram diferentes, em determinados contextos, de seus vizinhos. Os cristãos também não são diferentes. Mas os cristãos acham que o Deus que julgou Israel não vai julgar os cristãos. E 1 Coríntios 10 mostra que isso é um engano. O Deus que julgou Israel vai julgar os crentes. Vai julgar os crentes. Agora quem é o próximo? É Douglas? Por favor, Douglas. Pulamos, né? Talvez esse texto ou outro deve ser lido hoje à noite, mas esse aqui vai mostrar, porque depois do 22, Paulo vai falar que o que ele recebeu também entrega e tudo mais sobre a ceia do Senhor, a instituição da ceia. Mas nós vemos a consequência do pecado. E esse pecado aqui, ele é imediatamente, ou melhor, acontecendo, ele acontece no momento do culto, no momento da ceia, mas também ele é premeditado, ele vem antes. As pessoas chegam antes, começam a tomar a ceia, começam a tomar o seu partido ali e se esquece da comunhão dos santos. E a consequência disso? Qual é a punição? Doença. E não poucos os que estão mortos. É o que nós falamos, né? Toda doença é causada por um pecado? Não, Jesus já foi contra isso. Agora, é certo nós dizemos que não há qualquer conexão entre doença e pecado? Também não. Não é certo nós dizemos isso. Porque a Bíblia mostra que há conexão entre doença e pecado. Algumas doenças, tudo bem? Aí a pessoa que tem que fazer essa autoanálise. É a pessoa. É a pessoa. Não é um ficar julgando o outro. É a pessoa. E se ela faz essa autoanálise e não encontra motivo, então ela está vivendo como Jó. Ou seja, ela está sendo afligida por algo que ela desconhece. Desconhece. Mas a Bíblia, ela não anda nos extremos. A doença é por qualquer motivo. Não. Ou não há motivo de pecado. Também não. Tá? A Bíblia é, pode ser ou pode não ser. Deus sabe e o pecador deveria também saber. Ok? Agora é o Gabs, né? Pode ler, por favor, Gabs. Esse aqui é um famoso texto que nós podemos usar tanto para mostrar que existem pecados piores que outros. A gente já usou esse texto, se não me engano. Já foi usado. E aqui não está ligado imediatamente antes ou depois, mas está ligado a auxílios para prevenção. Ou remédios contra tais quedas. Eles viveram em um momento singular. Esse povo viu o Deus encarnado pregando. E ainda assim rejeitaram. Então, no dia do juízo, haverá menos rigor para
por exemplo, Sodoma, do que para aquele povo. E é razoável nós dizermos que haverá talvez menos rigor para Sodoma do que para um crente que apostata da fé. Então, por quê? Porque recebeu todos os remédios. Todos os remédios. Nós estamos recebendo remédio para prevenção, para não cair, e ainda assim caímos em pecado. Ramila, pode ler, por favor? Esdras 9, 13 e 14. A disciplina do Senhor é um remédio contra quedas, por exemplo. Ou uma prevenção, para que nós não continuemos numa vida de pecado, quando o Senhor vem em disciplina. E Esdras vai mostrar isso, que o Senhor já tinha disciplinado eles. Esdras, pós-exílio, o povo já tinha sido exilado. E eles continuariam a pecar, e o livro de Esdras, a dinâmica de Esdras e Neemias, é uma dinâmica de um pouco, tanto é que é um livro, termina não tão regozijante, como o livro de Marcos, por exemplo, como o livro de Mateus. É um livro que termina meio, olha, parece que a história vai se repetir. Parece que o povo vai voltar às suas iniquidades, porque está chamando Jesus. O livro está chamando Jesus. Marcos termina de uma maneira gloriosa. Jesus foi assunto aos céus e deu uma comissão. Mateus não, Atos termina de uma maneira gloriosa. A igreja está se expandindo. A igreja está se expandindo na força do Espírito Santo. Apocalipse nem se fala. Agora, o livro de Esdras e Neemias, porque Jesus não tinha vindo ainda, nós vemos que, olha, o povo vai repetir, e aí a gente vai ver na história que o povo vai ficar escravo de um monte de nação depois ainda. Vai ter a guerra dos Macabeus, e quando Jesus vem, o povo está subjugado ao Império Romano. Está subjugado. Por quê? Porque mesmo com todas as advertências, o povo continua pecando. E pior, aumenta o seu pecado, né? Porque eles ficam subjugados, ainda não vão para o exílio. Mas aí vem o Filho de Deus e eles matam. E eles sofrem um exílio de 2.000 anos. Os judeus voltaram para Israel agora. 2.000 anos de exílio porque mataram o Filho de Deus. O exílio babilônico durou 70 anos. Matou o Filho de Deus, durou quase 2.000 anos, né? E voltaram 1940 e pouco, né? 50 e pouco, por aí, depois da Segunda Guerra Mundial. Então, meus irmãos, se torna mais grave. Se torna mais grave. A punição mostra a gravidade do pecado. Leandro, por favor, 2 Samuel 16, versículo 22. Irmã Mara, 1 Samuel 2, 22 a 25. Acho que esse aqui é o do profeta Eli, acho que eu adiantei. Edneia, Lucas 17, versículo 1 e 2. Esse aqui nós vamos ver se em público ou em presença de outros que são capazes de ser provocados ou contaminados por essas transgressões. A gente já viu isso em uma das razões, por exemplo, quando o nosso pecado afeta o próximo. Um novo na fé, alguém que está, né, caminhando no início ainda. Nós vimos isso, então nós vamos só rever também. A questão agora é o local. O outro é apenas contra o próximo, ou em relação a isso. Agora é o local. O local onde você pratica a iniquidade pode ter essas pessoas fracas na fé que podem cair em pecado. Então, aqui é em público, ou presença de outros que são capazes. Pode ler, por favor? Mãe, 2 Samuel 16, 22. É. 2 Samuel 16, 22. Não, perdão, é isso mesmo. Leandro, vai lá, Leandro. Olha o pecado de Absalão.
E isso foi para que o povo entendesse, está ali no contexto, né? O povo entendesse que Absalão estava, de fato, rompendo com Davi. Porque, ora, depois de ele coabitar em público com as concubinas de seu pai, Davi não vai querer tê-lo de volta. Então, aqui é um rompimento entre pai e filho, à vista do povo. Depois nós vamos ver a questão de Davi chorando a morte de Absalão e tudo mais. Mas, olha a gravidade do pecado de Absalão. Olha a gravidade. Olha o que ele faz. E o que ele faz é cumprimento de uma profecia também que estava destinada a Davi. Porque aquilo que Davi fez em oculto, Deus iria colocar público. Iria envergonhá-lo publicamente. Tá? Então tem toda essa conexão. Pode ler, por favor. 1 Samuel, agora realmente, 2, 22 a 25. Era, porém, Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam, a todo Israel, de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. Ele disse: por que fazeis tais coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Não, filhos meus, porque não é boa fama essa que ouço. Estais fazendo transgredir o povo do Senhor. Pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Entretanto, não ouviu a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Daí, obrigado. E Lucas 17, versículo 1 e 2. Primeiro Samuel está em concordância com a questão de ser em público, igual o segundo Samuel que Leandro leu. Por quê? Porque o pecado dos filhos de Eli acontece publicamente e todo Israel vê a imoralidade que os filhos de Eli estavam praticando. A Edneia, ela leu Lucas 17, 1 e 2, em que vai falar sobre os escândalos, esses escândalos que são contra os pequeninos, que fazem tropeçar um dos pequeninos. E a intensidade é: melhor fora amarrar uma pedra no pescoço e lançar-se ao mar. Lançar-se ao mar. Então, é um pecado muito grave. O pecado público que tem toda a potencialidade de fazer pecar um pequenino, um fraco na fé, por exemplo, ou outros crentes. Nós vimos isso em um dos estudos, que aqui pequeninos também pode se referir aos outros crentes, porque os crentes são identificados por Cristo como pequeninos. Então, pecado público é um pecado mais grave. Mais grave. Alguma dúvida? A gente vai agora para algumas falas do Gerardo Voz. Alguma dúvida? Então, a gente vai chegar para o final, um momento de perguntas e respostas. Por que as circunstâncias de hora e de lugar podem aumentar a culpa dos pecados de alguém? A gente está revisando. Há certas circunstâncias de tempo e de lugar que são planejadas para marcarem as nossas mentes com a seriedade do nosso dever para com Deus e com as exigências da sua lei moral. Quando essas circunstâncias não são levadas em consideração e peca-se a despeito delas, o pecado é flagrante e tem a sua culpa agravada. Porque Deus colocou esses dias especiais, esses momentos especiais, para serem um bálsamo para a nossa alma e uma ferramenta de lutarmos contra o pecado, contra a iniquidade reinante em nós, contra Satanás e contra o mundo. Então, circunstância de hora e de lugar. Porque um pecado cometido no dia do Senhor, em outra ocasião de culto, não é luto, tá? É culto a Deus, ou imediatamente antes ou depois dessas ocasiões, resulta no agravamento da culpa. Porque um pecado assim não abrange somente a culpa do pecado em si, mas a culpa adicional da profanação do dia do Senhor ou de outras ordenanças de culto divino. Em Mateus 12, versículo 9 a 14, lemos que os fariseus fizeram uma reunião no sábado com o propósito de planejar a morte de Jesus. Uma reunião cujo objetivo é conspirar para cometer um assassinato é ilegal.
a despeito de tempo e de lugar. Ou seja, em qualquer momento é ilegal você planejar matar alguém. Mas a culpa dos fariseus foi em muito aumentada por terem realizado no dia de sábado. A hipocrisia dos fariseus, a gente vai vendo isso nos evangelhos, né? Jesus não pode curar no sábado, mas eles podem conspirar para matar Jesus no sábado. A hipocrisia reinante. Então, o que nós queremos dizer aqui? Mais uma vez, meus irmãos, o que falta hoje, muitas das vezes, nós aprendemos com a palavra de Deus, e a palavra de Deus vai nos fazer mais sábios. Essa questão de não existe pecadinho e pecadão é tolice. Existe gravidade de pecado. Pecado é pecado, mas existe gravidade de pecado. Porque o que está por trás dessa pergunta é, existe pecado mais grave do que outros? Todo pecado é odioso à vista de Deus. O presbítero Vício já trouxe isso, acho que foi no primeiro ou na introdução disso, dessa série final, desse epílogo. Agora, algumas coisas são mais graves. Algumas coisas são piores. São piores. Tudo bem? Então, os fariseus pecaram ainda muito mais por terem feito isso no sábado. A gente vai ver Pedro também. Como a culpa é agravada por se desconsiderar a recente experimentação de providências especiais de Deus. As providências especiais de Deus que alcançam as nossas vidas visam a fazer-nos tremer de medo e não pecar. Isto é, elas devem nos levar a parar e a considerar a nossa condição moral e a nossa relação com Deus. Quando desprezamos essas providências especiais, endurecemos inevitavelmente os nossos corações e aumentamos a culpa do nosso pecado. Negar a Cristo é um grande pecado em qualquer tempo, mas foi um pecado ainda mais sério quando Pedro o negou 3 vezes seguidas. Todas elas poucas horas depois de ter sido especialmente advertido pelo Senhor sobre isso mesmo. Pedro negou Jesus 3 vezes, pouco tempo depois de Jesus ter alertado ele. Judas traiu Jesus logo depois do banquete. Então, algumas coisas se tornam mais graves. Agora, não existe pecado grande demais que Jesus não possa perdoar. É por isso que nós começamos lendo Lucas. Por quê? Porque quem muito foi perdoado, muito deve amar. E Pedro mostra o arrependimento dele. Pedro mostra que o Espírito Santo tocou nele e ele se arrependeu. Em contrapartida, Judas se suicida. É muito interessante que no momento clímax ali da crucificação, nós temos 2 personagens reais, Pedro e Judas. Cada um nega e outro trai. Claro que o pecado é diferente, mas para um tem arrependimento e outro se suicida. A gente pode ser um Pedro ou um Judas. Porque é interessante como Judas ele ainda tenta um certo remorso. O Judas em nenhum momento se arrepende. Judas pega as moedas e devolve para os fariseus. Mas a culpa continua. E ele se mata. Pedro se arrepende. Chora amargamente. Depois do pecado, depois de uma série de exposições sobre a lei de Deus, a gente deve fazer a pergunta de: podemos cumprir a lei de Deus perfeitamente? E a resposta é um sonoro não. É não, não, não. Após ouvirmos a lei de Deus, nós deveríamos fazer como Josias, rasgar as nossas vestes e dizer: quão pecado paira sobre nós. E não tentarmos dizer: não, mas isso aqui não é bem assim. Porque o que a gente quer muitas vezes é conformar a lei de Deus ao nosso senso de justiça. Porque todas as pessoas que se consideram justas, é porque elas conformaram a lei de Deus ao seu senso de justiça. E uma grande expressão disso é o 2º e o 4º mandamento. Porque o 7º é algo que a pessoa fala assim: não, eu sei que é pecado olhar para a mulher e tudo mais. É um pecado que a pessoa acredita ser aceitável.
Mas o quarto, não, como assim? Pecar no quarto mandamento? Porque num dia específico eu não estou voltado só para Deus? Pecar no segundo mandamento porque eu estou criando imagem na minha mente das pessoas da Trindade? Isso é pecado? Não, não. Isso é radical, isso é radical demais. Ué, mas a lei de Deus não é para que toda boca se cale e todo mundo seja culpável diante de Deus? Não é isso que está na palavra de Deus? Aí quando a lei fala e nós somos culpados, nós queremos nos desvencilhar da lei e abaixar o rigor da lei e falar, não, não, eu consigo cumprir. Peraí, Romanos, o que a gente faz com Romanos? Se eu estou conseguindo cumprir a lei perfeitamente, eu baixei o padrão dela. Eu abaixei o padrão dela. Eu estou cometendo o pecado do fariseu. Isso é radical, isso não é pecado. Isso aqui é, não, isso aqui também não. Mas e o texto bíblico? Não. Eu acho que isso aqui não é bem assim não, a interpretação. Aí qual a interpretação? A interpretação é aquela que faz com que eu não me sinta tão culpado. É essa que é a interpretação. Aquela que eu não me sinto tão culpado. Por quê? Porque essa pessoa ela está seguindo, ainda que professe sola gratia, solos Christus, ela está seguindo solos obras, somente a obra. Porque se ela quer abaixar o rigor da lei para não se sentir tão culpada, ela não quer, ao ver o rigor da lei, correr para Cristo. Ela quer se sentir justa por ela mesma. A lei de Deus é para que toda a boca se cale e todo mundo seja culpado diante de Deus. Nós somos culpados diante de Deus. Isso é um fato. É um fato. É um fato. Sim, depois nós nos arrependemos, nós guardamos os mandamentos para não pecar contra Deus. Mas a tristeza do nosso ser é de apóstolo Paulo, porque a gente ainda vai pecar. O apóstolo Paulo vendo que em minha carne milita uma outra lei, a lei do pecado, de forma que no homem interior eu quero cumprir a lei de Deus, mas no homem exterior eu ainda continuo nas mesmas práticas. Mas perceba, o apóstolo Paulo não fala assim, eu vou mudar o homem interior para que o homem interior não veja o pecado. Eu vou baixar o rigor da lei para que eu consiga não me sentir tão culpado. Não, o que o apóstolo Paulo fala? Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? É algo que nós devemos assustar. O apóstolo Paulo se considerar miserável homem e nós nos considerarmos justos. Mostra a nossa hipocrisia. A hipocrisia no meio reformado. E qual é a resposta do apóstolo Paulo? Louvar a Deus, porque não há nenhuma condenação aos que estão em Cristo Jesus. Não é abaixar o rigor da lei. A gente já abordou isso em Romanos. Romanos ele vem seguindo uma sequência lógica. Está tudo encadeado. Paulo quer mostrar que nem judeu, nem gentil cumpre a lei de Deus. Toda boca é o quê? Toda boca fica calada diante de Deus, porque todo mundo é culpado. Aí Paulo vai seguindo, Abraão, tudo mais, que é salvo pela fé e tudo mais. Romanos capítulo 7, Paulo vai falar que ele continua pecador. Ele, porque eu sou, verbo presente. Eu sou. Ou seja, nem o apóstolo Paulo conseguia cumprir a lei de Deus. Quem conseguiu cumprir a lei de Deus? Só Jesus. Só Jesus. Perfeitamente, só Jesus. E qual é a saída? Romanos capítulo 8. Versículo 1. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. E ele vai falar da providência de Deus, vai falar da predestinação, vai falar de como tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Por quê? Porque eles estão em Cristo Jesus. Porque nenhuma condenação há quem está em Cristo Jesus. Está tudo encadeado. E depois Romanos 9, predestinação. Todos nós somos pecadores. Não é pecador no sentido etéreo. Porque todo mundo fala assim, não, eu sou pecador, sou pecador. Aí quando fala assim, não, você quebrou o segundo mandamento. É claro, estou sendo categórico, não é para julgar, não é. Tá? Quando fala assim, a Bíblia diz que isso é pecado do segundo mandamento. Não, isso não é pecado, não. Isso não é. Quinto mandamento não é só honrar seu pai e sua mãe, é honrar seu patrão, seus superiores. Não.
Não, isso não. Não. Igualité, na Revolução Francesa. Todos nós somos iguais. Não, Deus fez uma sociedade hierárquica em posições, não em dignidade de pessoas. A gente já viu isso. Em uma posição nós somos superiores a outros. E nós ocupamos posições que outros são superiores a nós. Que nós venhamos a entender isso. E aqueles que vão dizer que a Assembleia de Westminster, na verdade, é legalista, porque eles olham assim, pergunta 144, pergunta 130, aí esquecem que em nenhum momento, quando fala assim, o que é exigido? Aí ele lê o que é exigido. Ele acha que a Assembleia de Westminster está dizendo que é possível fazer o que é exigido. A pessoa tem um problema hermenêutico que é terrível. O problema de interpretação de texto é terrível. Em nenhum momento a Assembleia de Westminster está dizendo que o preceito positivo, aquilo que deve ser feito e aquilo que deve ser evitado, a pessoa consegue fazer plenamente ou consegue evitar. Ela está dizendo o que a lei diz para fazer. Ela não está dizendo o que é possível fazer. Qual é a prova? A prova é só ler até o final. Que cada pecado merece da parte de Deus, porque tudo que foi falado no anterior é pecado, se não se conformar. Então, todo pecado, até o menor, sendo contra a soberania, a bondade e santidade de Deus, e contra a sua justa lei, merece a sua ira e maldição, nesta vida e na vindoura, e não pode ser expiado, senão pelo sangue de Cristo. A Assembleia termina como Josias, rasgando as vestes, dizendo, quem me livrará do corpo da... Josias e Romanos, né? É só o sangue de Cristo para expiar esse pecado. Depois de 62 estudos, a gente tem que ver o quão pecadores nós somos. Pecado não é só aquilo que a gente praticava lá fora, no mundo, antes da nossa conversão. A gente, como crente, peca e peca muito. O problema do orgulho espiritual é achar que, uma vez convertido, eu não peco mais. E aí a gente começa a se achar melhor do que o outro. Começa a se achar melhor do que ímpio. A gente vê que, muitas vezes, o nosso pecado é mais grave do que do ímpio. Por quê? Porque nós estamos na luz. Nós estamos na luz. O ímpio está nas trevas. E não apenas isso. O que se exige de nós para que possamos escapar à sua ira e maldição, em que incorremos pela transgressão da lei. Ou seja, ele não fala se transgredimos a lei. Perceba isso. Ele fala que nós transgredimos a lei. Nós transgredimos a lei de Deus. Todos os mandamentos. Para escaparmos à ira e maldição, em que incorremos pela transgressão da lei, ele exige de nós o arrependimento para com Deus, a fé em nosso Senhor Jesus Cristo e o uso diligente de todos os meios exteriores pelos quais Cristo nos comunica os benefícios de sua mediação. E aqui são os meios de graça, os sacramentos, e a oração e a palavra. Certo? Eu me arrependo, eu oro. Eu encontro consolo na palavra. Tudo isso me alimenta, assim como o sacramento da ceia do Senhor e o batismo, lá no começo da fé. E também quando eu vejo pessoas sendo batizadas, há um benefício nisso. Então, meus irmãos, que nós findemos essa série de estudos, não achando que nós podemos cumprir a lei de Deus. Ou para ser o legalista de ficar vendo minúcias da lei e falar, isso aqui eu cumpri, isso aqui eu não cumpri. Atentemos para aquilo que nós quebramos, porque quebramos muito. Porque se cumprimos um preceitozinho, vamos colocar assim, é Espírito Santo. Como já foi falado por um crente. Está vendo todo o bem em mim que você julga ver? Ou melhor, que você de fato vê? Então, é Cristo em mim, é o Espírito Santo. Agora, todo o mal é esse sou eu mesmo. Então, não se glorie porque você não está caindo em velhos pecados, porque isso é o Espírito Santo. Se arrependa dos pecados que você continua caindo. Se glorie em Cristo por ter te libertado de velhos pecados. É Cristo, do começo ao fim, sempre. E assim chegamos ao final. Perguntas ou